Mateus, capítulo 7. Nós vamos meditar numa palavra que nessa manhã nós já falamos um pouco, né? Na verdade foi um dos pontos que a gente tratou no estudo de manhã, que surgiu então esse comentário acerca da porta estreita e do caminho apertado, e da porta larga e do caminho largo que a Bíblia nos apresenta. Então eu queria meditar com vocês acerca desse assunto. Como eu disse, nossa mensagem será bem sintética, bem resumida. E a minha oração é que o Senhor te abençoe, que possa encontrar o seu coração e a sua consciência com essa mensagem. Amém? Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus 7, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Vou ler mais uma vez. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pela leitura da sua bendita e poderosa palavra, que por si só é abençoada, por si só é maravilhosa. Ajuda-nos, Senhor, a entender um pouco mais do Evangelho por intermédio deste texto, e que este possa ser, ó Pai, um texto de impacto para o nosso coração. Teu Espírito Santo use para cortar a nossa mente, coração, consciência, Pai, cortar de uma maneira maravilhosa, podar-nos, a fim de que a gente possa frutificar cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Na Bíblia, a mensagem, esse versículo vai estar registrado assim: não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Interessante a maneira como o Eugene Peterson trabalha esse versículo. Ele pega a mensagem, por isso que a Bíblia é mensagem, né? Ele pega a mensagem do texto e aplica de uma maneira muito forte para a nossa vida. Segundo o Evangelho de Jesus, a salvação é uma escolha que cada pessoa tem de fazer. Sim, é uma escolha. Ela vem de Deus, Deus realiza, Deus é quem opera, mas Deus apresenta a todos nós, por meio da mensagem, do anúncio do Evangelho, do discurso do Evangelho, a oportunidade de fazer uma escolha. Então, há uma associação entre a soberania de Deus para salvar e uma associação entre a responsabilidade humana de tomar uma decisão que lhe seja para a vida ou para a morte. Depende daquilo que a pessoa escolhe. Então, cada pessoa deve fazer inevitavelmente uma escolha que as Escrituras apresentam de diversas maneiras. No Antigo Testamento, por meio de Moisés, por exemplo, Deus confrontou os filhos de Israel, propondo-os a vida e a morte, a bênção e a maldição. No entanto, disse Deus: escolhe, pois, a vida, para que vivas. Josué, da mesma forma, desafiou os israelitas ao entrarem na terra de Canaã, dizendo que deveriam escolher a quem eles serviriam. Deus
deu opções para eles. 2 opções eles tinham. Ou vocês servem os deuses pagãos da terra, ou o Senhor. O Senhor. E Josué, junto com a sua família, porém, serviram ao Senhor. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Elias perguntou ao grupo que estava no Monte Carmelo até quando cocheariam entre 2 pensamentos. E ele disse: se Deus é Deus, sirva-o. Se Baal é Deus, segui-o. O profeta Jeremias também recebeu uma mensagem de Deus para entregar ao povo, e ele disse: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então, irmãos, a salvação, segundo a Bíblia, é uma escolha e não meramente uma decisão momentânea. É uma decisão definitiva. E decisões decidem destinos. Quando eu faço um compromisso com o Senhor, quando eu escolho servir a Deus, e quando eu falo isso, eu não estou falando que isso é uma decisão meramente humana, no sentido de que ele é capaz de fazer isso. A gente já trabalhou isso de manhã aqui, mas a gente está trabalhando na outra face agora na moeda. A face da responsabilidade humana. A face que diz respeito a receber, a alcançar o céu pela força, persistência, a perseverança na fé. É isso que nós estamos falando. Então, essa escolha contém implicações contínuas e consequências eternas. O próprio Jesus posta-se no centro do destino de cada pessoa, exigindo que se tome uma decisão deliberada entre a vida e a morte, o céu e o inferno. E cada pessoa que ouve o Evangelho de Jesus, portanto, tem diante de si uma opção entre seguir o mundo pela estrada mais fácil e bem trilhada, muita gente trilha por ela, ou seguir a Cristo pelo caminho mais estreito. Não podemos encontrar um texto mais claro que este que nós lemos hoje, que trata e ensina dessa doutrina. Há 2 portas, irmãos, uma estreita e uma larga. Há 2 caminhos, o espaçoso e o apertado. Há 2 destinos, a vida e a destruição. Há 2 grupos, o minoritário e o majoritário. E a partir do versículo 17, Jesus prossegue descrevendo 2 tipos de árvore, uma boa e uma corrompida, 2 tipos de fruto, um bom e um mau, 2 tipos de construtores, um prudente e um nécio, 2 tipos de alicerces, uma rocha e uma areia, e opções, e as opções são cristalinas. E a exigência de Jesus é clara no que diz respeito à decisão. O desafio da escolha diante daquilo que é proposto é nítido. Então, cada um, diante dessas possibilidades, precisa escolher o caminho que irá trilhar. Nossa geração precisa saber o que é salvação. Saber que ela é pela fé. E somente pela fé em Jesus Cristo. E a fé somente em Jesus Cristo é precedida e seguida por arrependimento. Abandono do pecado, ódio pelas coisas que Deus odeia e amor pelas coisas que Deus ama. Não pode ser considerado salvo aquele que não passou e tem passado por um crescimento em santidade. Quem é salvo, cresce. Quem é salvo, amadurece. Quem é salvo, se desenvolve. Quem é salvo, se torna justo e santo, mas cresce em justiça e santidade. Quem é salvo, não é salvo pelas obras, mas é salvo para boas obras e desenvolve aquilo que o Senhor mesmo, pelo seu Espírito Santo, faz nascer e produzir no seu coração, na sua vida, no seu exterior, no seu interior, que transborda em desdobramentos de vida. O salvo, ele não deseja ser como o mundo, como a maioria dos que não têm compromisso com Deus o faz. Mas o salvo, ele procura ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. E a Bíblia cinge toda a humanidade em 2 grupos distintos. A linguagem bíblica é rica nesta distinção: mortos e vivos, afastados de Deus, em inimizade contra Deus, e aqueles que são amigos de Deus, aqueles que foram reconciliados com Deus. A Bíblia fala dos réus de condenação e dos réus que são justificados. A Bíblia fala daqueles que são escravos do pecado e daqueles que são escravos de Deus, porque se tornaram livres do pecado, mas se submeteram
ao jugo de Jesus. A Bíblia fala daqueles que são estrangeiros em relação a Deus, e a Bíblia fala daqueles que são povo de Deus. A Bíblia fala daqueles que são cidadãos dos céus, mas a Bíblia também fala daqueles que são cidadãos da terra. A Bíblia fala de bastardos e a Bíblia fala de filhos. A Bíblia fala daqueles que estão sem Deus no mundo ou aqueles que foram encontrados por Deus e estão com Ele. Ainda que neste mundo, estão com os pés aqui, mas estão com a sua cabeça lá nos céus. A Bíblia fala daqueles que nasceram da carne e do sangue, mas a Bíblia também fala daqueles que nasceram do Espírito. Do Espírito. A Bíblia fala daqueles que fazem parte do mundo corrompido, e a Bíblia fala daqueles que são súditos do reino de Deus. A Bíblia fala daqueles que amam o mundo com as suas paixões, e a Bíblia fala daqueles que buscam o reino de Deus com a sua justiça. A Bíblia fala daqueles que ajuntam e aqueles que espalham, aqueles que são a favor de Jesus e aqueles que são contra Jesus, aqueles que estão em trevas e aqueles que estão em luz, aqueles que ajuntam tesouro aqui e aqueles que ajuntam tesouro no céu. A Bíblia fala desses dois grupos. E toda a humanidade está dividida a partir da relação com Deus, com o divino, ou não. De acordo com a teologia bíblica, sempre existiu e sempre vai existir dois grupos. E o texto fala para a gente desses dois grupos. Pode ser que no momento da vida você se pergunte e eu me pergunte: de que grupo eu faço parte? Eu sou morto? Ou eu sou vivo? De que grupo eu faço parte? Daí nós, por vezes, respondemos com a experiência da conversão, da decisão pública, do discipulado, da confissão pública de fé, do batismo das águas, experiências religiosas que parecem nos dar condições de dizer: sou de Deus, eu me reconciliei com Deus, eu não sou mais do mundo, eu nasci do Espírito, eu tenho o nome escrito no livro da vida e eu vou morar no céu. Será que isso de todo é verdade? Quando eu olho no espelho do Evangelho de Jesus, eu vejo que ser um cidadão do céu não se resume a alguns passos religiosos. Ser um cristão, um verdadeiro discípulo, é muito mais do que isso. Em minha caminhada cristã, eu já vi muita decisão não genuína. Em minha experiência como pastor, eu já vi muita gente enganando ser crente e não sendo. Eu já vi muita confissão vazia de conteúdo. Eu já vi muita gente prometendo mundos e fundos ao Senhor e não correspondendo às expectativas das pessoas e, por que não dizer, de Deus. Claro que eu sei que, biblicamente falando, isso é uma heresia, né? Porque Deus não tem expectativas, porque Ele sabe de tudo. Mas vamos considerar isso. Você promete, como Pedro, prometeu, eu não vou negar, eu nunca faria isso. Mas nega 3 vezes, logo depois da confissão, logo depois da promessa. Eu poderia dizer aos irmãos que eu já vi muita fé divorciada de obras. Eu já vi muita gente confessando com a boca, mas não praticando. Palavras vazias, ocas. Eu já vi muita coisa com aparência de cristã, mas totalmente inócua. Eu poderia citar muitos outros motivos pelos quais eu não acredito que alguns passos simples de religiosidade não confirmam em nada que nós vamos morar nos céus. Eu percebo que esse critério de aceitação, doutrinação, batismo não tem sido, talvez, consistentemente capaz de nos tornar cidadãos dos céus ao molde dos evangelhos, ao molde do evangelho de Jesus, daquilo que Jesus pregou. Foi por isso que Jesus disse, no versículo 21 do capítulo 7, não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A confissão verbal não é suficiente. E há um texto de Paulo aos Coríntios que torna-se muito urgente para nós hoje. Ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos
a vós mesmos? Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados? 2 Coríntios 13, 5. A Bíblia fala para os cristãos examinarem-se a si mesmos. Então, teste a si mesmo à luz das Escrituras para saber se você está firme na fé. Eu li hoje o Salmo de número 108. E no versículo 1 está escrito assim: firme está o meu coração, ó Deus. Pergunte a você mesmo, está firme o seu coração? Está firme a sua fé? Teste-se a si mesmo. Porque aquele que julga a si mesmo não será julgado pelos outros. Pare de se comparar com outros que dizem que são cristãos, mas não são. Compare-se a si mesmo com as Escrituras. Pare de tomar como modelo aquele que não é modelo para ninguém. Compare-se de acordo com o Evangelho, com a exigência de Jesus e faça um exame acurado da sua vida, da sua concepção de fé, da sua religiosidade. E perceba se ela é ou não medíocre, perceba se ela é ou não relevante, perceba se você está crescendo, perceba se você está estacionado ou estacionada, perceba se você está crescendo, perceba por qual caminho você está seguindo, perceba se você escolheu o caminho mais largo, perceba se você escolheu o caminho mais apertado, perceba qual a porta que você está entrando, perceba isso, você mesmo. Duas portas e dois caminhos e dois resultados. Duas portas, dois caminhos, dois resultados. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Existe uma porta estreita. Muitas das nossas denominações foram tão rápidas em perceber que só há uma porta. Só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, e o seu nome é Jesus Cristo. Não é uma questão de múltipla escolha, é como se todos os caminhos nos levassem a Deus. Nós precisamos ensinar, e sempre estamos ensinando as pessoas, o que Jesus ensinou às pessoas. Ele disse o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então eu louvo a Deus por isso, que a única forma que qualquer ser humano nesta terra será salvo é por intermédio de Jesus e ponto final. Por quê? Porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o que significa que nascemos totalmente depravados e odiamos a Deus, somos rebeldes em relação a Deus, que nós buscaríamos a Deus e nunca buscaríamos a Deus e nunca iríamos a Deus se Ele não viesse até nós. Nos rebelamos contra Deus e quebramos toda a lei de Deus. Nós não só pecamos, na verdade, não sabemos fazer qualquer outra coisa além de pecar. A Bíblia diz nos profetas que até as nossas maiores obras são como trapo de imundícia perante Deus, e por causa disso você sabe o que você merece, o que eu mereço, todos nós merecemos a ira de Deus. Falamos exaustivamente sobre isso nessa manhã. A ira de Deus, nós merecemos sim aquilo que a Bíblia chama de ódio santo de Deus, porque Deus odeia o pecado. Meu amigo, minha irmã, nós não merecemos outra coisa. Você precisa entender uma coisa. Jesus Cristo ensinou, os profetas ensinaram, os apóstolos ensinaram que, a não ser pela graça de Deus revelada em Jesus, nosso Senhor, a única coisa que resta para mim e para você é a ira violenta de Deus, por causa da nossa rebelião, nosso pecado. E você pode dizer, não, Deus não pode odiar porque Deus é amor, mas eu digo que Deus tem que odiar, porque Deus é amor. Se não, vejamos, nós amamos as crianças, e porque amamos as crianças,
odiamos o aborto. Concorda? Sim ou não? Se eu amo o que é santo, eu devo odiar o que não é santo, que é profano. Deus é um Deus santo. E é isso que os crentes devem sempre se lembrar. E parece que as pessoas estão se esquecendo disso. Muitas das coisas que você adora fazer, muitas vezes, Deus odeia. Deus odeia. Você sabia disso? Por que tanta gente, tanta igreja, ora e ora por avivamento, e muitas vezes nada acontece? Por que a maioria das pessoas vão ao culto, às programações, depois de terem feito o que Deus absolutamente abomina? Você pode perguntar por que o Espírito Santo desceu sobre tal igreja? E por que percebemos que muitas vezes o que tem acontecido nos cultos de hoje não passa de fogo falso, de falso entusiasmo no meio da multidão? A resposta é uma só, irmãos: porque Deus não está presente. Porque Jesus está do lado de fora, e isso é possível. A gente precisa entender que isso é possível. Jesus disse a uma igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta, batendo, e vocês estão aí dentro sem ao menos perceberem que eu estou do lado de fora. Irmãos, isso é possível. A única maneira pela qual eu e você, ou qualquer outra pessoa, pode se reconciliar com Deus, com esse Deus santo, é mediante Jesus Cristo. Deus, o Pai, foi quem esmagou o seu único filho. Eu falei isso na manhã de hoje. O seu único filho, ele esmagou por mim e por você. De acordo com Isaías, ao Senhor agradou moê-lo por nós. As pessoas dizem: a cruz é um sinal de quanto eu sou valioso. Não, irmãos, isso não é verdade. A cruz é um sinal de quão eu e você somos depravados. Nós realmente somos pecadores, pois foi por nossa causa que o Filho de Deus morreu naquela cruz. E a única coisa que poderia salvar pessoas como nós era exatamente a morte de um inocente, de um santo, de um justo. E Jesus, mesmo não tendo pecado, se fez pecado por nós, maldição em nosso lugar, e foi morto, vilipendiado, maltratado naquela cruz por cada um de nós. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. E o Filho morreu sob a ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Ele morre sendo desprezado por Deus naquela cruz, porque ele foi desprezado. Eu não quero discutir isso aqui em muitos detalhes, mas o fato é que ele citou o Salmo dizendo: por que o Senhor me abandonou aqui? E Deus abandonou, nós sabemos disso, porque ele viu em Cristo todos os pecados da humanidade, todos os pecados meus e seus. E Jesus não cometendo nenhum só pecado. Ele foi àquela cruz em seu lugar e em meu lugar, pagando o preço pelo meu e pelo seu pecado. E ao terceiro dia, a Bíblia diz, ele levantou dos mortos, poderoso para salvar. Este é o Evangelho de Jesus. Agora, o que você é chamado a fazer diante daquilo que Cristo fez, sabe o que você é chamado a fazer? Entrai pela porta estreita. E como é que se faz isso? Jesus disse: o tempo é chegado e o reino de Deus se aproxima. E o que você deve fazer? Em Marcos, ele nos diz: arrependa-se, creia no Evangelho. Não somos salvos por uma fórmula mágica ou por causa das palavras de efeitos dita por nós. Nós somos salvos porque nos arrependemos dos nossos pecados. E isso não foi uma coisa isolada, não é uma coisa isolada. Eu e você continuamos fazendo isso o tempo todo. Até o Paul Washer costuma dizer que isso é uma santa heresia, né? A santa heresia de que a gente se converte todo dia, de que a gente se arrepende todo dia. E é fato, porque o santo não é aquele que não peca, o santo é aquele que se arrepende. Você quer diferenciar um santo do que não é santo? O santo, quando comete um pecado, ele sempre se arrepende. Não é de que a gente vira anjo, mas ele se arrepende, ele volta atrás, ele pede perdão, ele se reconcilia. Irmãos, porque Jesus, numa tradução mais correta do verso, ele diz assim: o reino de Deus se aproxima, o tempo é chegado, agora passem o resto de suas vidas se arrependendo de seus pecados e crendo em mim. Conversão não é como uma vacina. A questão é, meu amigo, você continua se arrependendo dos seus pecados? Você continua crendo? Porque aquele que começou a boa obra em vocês também a terminará.
O teólogo John MacArthur Jr., ele diz numa nota de rodapé da sua Bíblia o seguinte: tanto a porta estreita quanto a porta larga são tidas como dando entrada para o reino de Deus. 2 caminhos são oferecidos às pessoas. A porta estreita é pela fé, somente por meio de Jesus, apertada e exigente. Ela representa a verdadeira salvação da maneira de Deus que leva à vida eterna. A porta larga inclui todas as religiões de obras e de justiça própria, sem um caminho único, mas que leva ao inferno, não ao céu. E o interessante de tudo é que essa porta larga vai ser pintada como porta do céu. Ou você pensa que a porta larga vai dizer assim: olha aqui, ó, entre por aqui que você vai para o inferno. Vai estar escrito na entrada da porta larga e do caminho largo o seguinte: olha, céu, venha por aqui. Nós temos pregado que a única porta é Jesus. Mas nós esquecemos de algo na caminhada, que é muito importante. Nós esquecemos um ensinamento muito importante do Evangelho. A Bíblia diz que não só a porta é estreita, mas que o caminho também é estreito. Entenderam? Não é só entrar por uma porta e pronto. Tem um caminho a percorrer. E esse caminho é estreito. O que basicamente fazemos, muitas vezes, é conduzir uma pessoa a Cristo, ou conduzimos alguém a uma oração, e aí essa pessoa passa o resto da sua vida na igreja, mas vivendo igual ao mundo. O que está acontecendo na igreja, gente? Quantas pessoas vendo e fazendo coisas que não são apropriadas para cristãos, e ainda assim eles vão para as reuniões convencidos de que estão satisfeitos, convencidos de que são salvos, e ninguém está falando nada, e ninguém está dizendo nada. Aí alguns dizem assim: não, mas é porque eles são cristãos carnais, eles são cristãos de verdade, mas eles são cristãos carnais. Eu não sei onde é que essa doutrina começou, gente. Essa doutrina do cristão carnal. Mas ela pode ser considerada um câncer no meio da igreja. Um câncer. Essa doutrina não é bíblica. Ela não é histórica. Essa história de dizer cristão carnal, isso não existe, gente. Meus irmãos, ser cristão carnal não existe. Não existe. Mas você pode dizer: não, lá em 1 Coríntios capítulo 3 diz isso: não sois porventura carnais? Paulo disse. Eu direi para você que não foi exatamente isso que ele quis dizer. Dói meu coração, porque muitas pessoas que dizem que essa doutrina é verdadeira atribuem inclusive a doutrina a Paulo. E não foi isso que ele disse, gente. Você precisa ler a carta toda para saber o que ele queria dizer. Um dos nossos problemas é que a maior parte do nosso cristianismo é baseado em clichês, em frases de efeito, em jargões que nós perpetuamos. Nós não lemos a Bíblia. A maior parte do nosso cristianismo vem de músicas que não tem nem nada a ver com as Escrituras, de música que é totalmente divorciada do Evangelho. A maior parte das coisas que a gente acredita ser verdade é dito por uma cultura e não pela Bíblia. A Bíblia não ensina que uma pessoa pode ser um cristão genuíno e viver a carnalidade, a perversidade, a pecaminosidade. Não, irmãos. A Bíblia ensina que todo cristão genuíno recebeu uma nova natureza, e todo cristão genuíno tem um pai que o ama e que o disciplina e que o coloca no caminho, que o corrige o tempo todo. E se você pensa que Deus deixa você viver tranquilamente e fica o tempo todo no seu beicinho assim, bilu, 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 fazendo arte, coisa linda, coisa maravilhosa, você está enganado, porque não é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele Deus que, quando vê que você está indo por um caminho errado, Ele vai te corrigir, porque Ele quer que você seja alguém que de fato o honre. Ele cuida de você. Ele se importa com você. Não vamos nos esconder atrás de máscaras, irmãos. Há muita gente assim em nossas igrejas.
Eu os conheço, você os conhece, talvez eu seja um desses. Você talvez seja um desses. Gente religiosa, mas que em seus corações são tão depravados quanto se pode ser. Não há diferença, não há luz. Tudo que o mundo faz, eles fazem. E está tudo bem assim. Mas isso não é cristianismo. Gente assim, ao contrário do que muitos pensam, não está correndo o risco de perder o galardão, não, irmãos. Há uma grande probabilidade dessa pessoa nunca ter sido nascida de novo, pois não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Quando foi a última vez que a gente ouviu alguém falar que não existe apenas uma porta estreita, mas também um caminho estreito? Jesus indica um dos principais sinais para saber se você é um cristão de verdade e se é que você anda no caminho estreito. Se você é genuinamente um cristão nascido de novo, um filho de Deus, você andará pelo caminho da justiça com um estilo de vida. E se você se desviar desse caminho de retidão, o Pai irá até você. Ele irá discipliná-lo, ele irá colocá-lo de volta naquele caminho. Se você professa que entrou pela porta estreita, mas continua andando pelo caminho largo, assim como todos os que são carnais e depravados, a Bíblia quer que você saiba que você deveria ficar tremenda e terrivelmente amedrontado, porque você não conhece a Deus. Eu temo homens e mulheres que passam a maior parte de suas vidas dizendo Senhor, Senhor, mas não são salvos. Porque a salvação não é uma obra a salvação é uma obra sobrenatural de Deus. E aqueles que estão sendo genuinamente convertidos e regenerados pelo poder do Espírito, eles são novas criaturas. Novas criaturas. Eu não sei se você já ouviu, eu vou terminar por aqui. Um clássico da história da literatura cristã, chamado O Peregrino. É um livro de John Bunyan, e o cristão está conversando com dois companheiros nessa história, chamado Formalista e Hipocrisia. Como o próprio cristão, eles dizem com insistência que estão no caminho da cidade celestial e estão certos de que chegarão lá. Porque muitos do seu país andaram por este caminho antes. É claro que seus nomes revelam a situação deles. Formalista e hipocrisia. E a história vai dizer que formalista e hipocrisia não chegaram à cidade celestial. E quando o cristão vê pela primeira vez esses homens, eles estão pulando o muro que segue ao lado do caminho estreito, no qual o cristão está caminhando. Evidentemente, ele reconhece que isso é um problema, pois sabe que a única entrada legítima para o caminho estreito é a porta estreita, que na história simboliza o arrependimento e a fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Cristão pergunta aos dois homens: por que vocês não entraram pela porta? E os homens explicam imediatamente que as pessoas de seu país acham a porta muito, muito distante, e por isso decidiram tomar um atalho. Cristão adverte os homens de que o Senhor da cidade decretou que todo aquele que desejar entrar na cidade celestial tem de entrar pela porta estreita, e lhes mostra um rolo que lhe foi dado pelos seres celestiais, a entrada da porta, o qual ele deve apresentar no portão da cidade quando chegar. Disse cristão: essas são coisas que duvido que vocês sintam falta ou desejem, visto não terem entrado pela porta estreita. O propósito de John Bunyan, segundo o teólogo Greg Gilbert diz em seu livro que é o Evangelho, era mostrar que o único caminho que conduz à salvação é a porta estreita e o caminho estreito. Ou seja,
Você tem que se arrepender, você tem que ter fé, mas não basta andarmos no caminho da vida cristã. Se alguém não entra pela porta estreita, não é um verdadeiro cristão, não pode gozar da vida eterna. Então nós temos que fazer essas duas coisas para termos um resultado maravilhoso na nossa vida. Nós temos que entrar pela porta estreita e nós temos que caminhar no caminho estreito e apertado que conduz à vida. E eu concluo com essa aplicação. Desde o tempo do início da humanidade, desde os princípios de tudo, pessoas têm tentado salvar a si mesmas por maneiras das mais diversas, que fazem sentido para ela, e não pelo novo nascimento que há em Cristo Jesus, pela pessoa do Espírito Santo. Muitos têm elaborado um tipo de salvação sem cruz, sem a morte do velho homem com Cristo, sem o novo nascimento, sem a suficiência da graça divina. Esta religião centrada no homem já invadiu muitas igrejas, que se dizem igrejas evangélicas, e outros grupos dos mais diversos espalhados por todos os cantos, que nem igreja evangélica a gente pode dizer que é. Como registra a carta de Judas, capítulo 1, versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Sabe as palavras que nós encontramos do Greg Gilbert no seu livro, quando ele diz, somente a cruz trata verdadeiramente, de uma vez por todas, do problema do pecado, e é a cruz que torna possível aos seres humanos serem incluídos no reino perfeito de Deus. As Escrituras deixam claro que a cruz tem de permanecer no centro do Evangelho. Não podemos movê-la para o lado, nem podemos substituí-la por qualquer outra verdade como centro. O âmago e a fonte das boas novas são a cruz, é a cruz. Fazer isso significa apresentar ao mundo algo que não salva, portanto, não são realmente boas novas. Então a única maneira de nós sermos salvos é pela cruz. Então eu queria dizer para você, nessas minhas últimas palavras, que não é suficiente você apreciar a porta. Não é suficiente você apreciar o caminho. Você precisa entrar pela porta certa. E só há uma porta que dá passagem ao caminho estreito. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Atos 4:12 diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Paulo disse a Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Cristo é a porta. Ele é o caminho. Não existe outros caminhos para o céu. A única escolha possível que não essa é errada. Não encontramos na palavra de Deus espaço para outra escolha. Só existem duas opções no que se refere à religião e à fé. A espiritualidade verdadeira e genuína. A verdadeira e a falsa. A certa e a errada. A bíblica e a antibíblica. A de Deus e a do homem. Então escolha hoje a quem você vai servir. Então escolha hoje qual porta que você vai entrar. Então escolha hoje qual caminho que você vai percorrer. Mas lembre-se, o Senhor diz que a porta certa é estreita. O Senhor disse que estreito é o caminho que conduz à vida. Não é fácil nem entrar e nem permanecer.
Mas somente essa porta e essa estrada nos conduz à vida. São poucos os que conseguem entrar e permanecer. Mas a Bíblia diz: esforçai-vos, lute, guerreie, batalhe da maneira correta. Você vai conseguir, pois contamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus para entrar e para permanecer. Ninguém sozinho consegue, mas o Senhor está aqui para te ajudar, para te guiar, para te fortalecer. Vamos ficar de pé?